estudantes, tudo bem? Vamos iniciar agora a parte 2 da aula 4. Essa aula foi dividida em duas partes. Nós estamos falando sobre tendências no ensino de matemática, conteúdo aí programático da nossa disciplina de metodologia do ensino de matemática. Sejam todos bem-vindos, eu espero que vocês tenham aprendido, na aula anterior, sobre algumas tendências. Nós falamos sobre investigação matemática, tecnologias, dentro da educação, e demos uma ênfase maior sobre o estudo de resolução de problemas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre etnomatemática, Então, é uma tendência no ensino de matemática pouco explorada, muitas vezes, pouco compreendida, mas que rompe parâmetros do ensino tradicional, principalmente quando propõe uma adequação sociocultural através de metodologias que estão alinhadas principalmente com o cotidiano dos mais diferentes espaços naturais de sobrevivência do ser humano. Então, pelas imagens que você está vendo aqui nesse primeiro slide, já dá para entender o que é a etnomatemática, até mesmo pela sua etimologia, a etimologia da própria palavra etnomatemática. Então, tem a ver, tem uma relação muito grande sobre a matemática social, a matemática do ambiente, a matemática das tradições, do que a gente consegue entender sobre isso. Bom, então o objetivo da aula é, primeiro, entender o que é essa etnomatemática, compreender o seu conceito, a sua essência, compreender como ela pode ser trabalhada dentro da sala de aula, em dos mais variados espaços, e planejar a execução de uma pesquisa, Então, nessa aula também eu explico um pouco sobre como será a atividade dessa semana, que vai ser com um foco na etnomatemática. Bom, o percussor da etnomatemática, quem primeiro falou esse termo, digamos assim, foi um brasileiro chamado Biratan de Ambrosio. Ele afirma que a educação em geral é um exercício de criatividade. Então, ele era um matemático, muito renomado, estudioso, e que se dedicou a estudar essa matemática do cotidiano, essa matemática da vida prática, das tradições. Na imagem a gente vê aí uma tribo, tribo indígena, a gente vê povos originários, a gente vê pedreiros, com marcenaria, uma feira popular. Então, quanta matemática existe nesses espaços e de que maneira elas são exploradas, de que maneira eles aprendem, A gente pode tomar como exemplo, um pedreiro, que geralmente alguns, em uma grande parte, são analfabetos, ou analfabetos funcionais, ou analfabetos mesmo, que não sabem ler, mas que conseguem fazer construções das mais elaboradas possíveis, Consegue fazer construções, entender sobre medições, fazer cálculos matemáticos mentalmente ou até de maneira escrita, sem uma educação, uma alfabetização formalizada. Então, como isso acontece, Já pararam para pensar como os índios fazem as suas armas, Que conhecimentos eles usam? Então, a gente sabe que existem conhecimentos matemáticos ali, Aliás, as suas armas não, seus artesanatos, os utensílios que utilizam no seu dia a dia, por que eles escolhem determinado formato, para as suas construções, tudo isso daí é uma matemática. Então, muito mais do que transmitir ao aluno teorias, conceitos já feitos, conceitos próprios, para que eles memorizem, ou para que eles repitam quando for solicitado, em provas, exames, testes,
A educação ela deve fornecer para os estudantes a capacidade de construção, né? Os instrumentos comunicativos que eles consigam fazer análises, né? E que eles consigam perceber que aquilo é construído de maneira natural, né? Para a própria sobrevivência humana. Então, conhecimento matemático, ele vem da humanidade desde antes da fala. Se a gente for analisar a história como um todo, antes das pessoas falarem, né, ou seja, elas terem uma linguagem verbalizada, né, sistematizada, elas já contavam, né? Então, se a gente for analisar aquelas pinturas rupestres, né, que a gente lá da Serra da Capivara, por exemplo, né, a gente percebe que antes mesmo do homem falar, né, ter uma linguagem sistematizada de fala, ele já contava pelos riscos, né, pelas inscrições rupestres, a gente percebe que ele já tinha um sistema de numeração estabelecido na sua mente, né, na sua cabeça, mesmo sem falar. Então, isso vai dar um traço, né, vai dar subsídio para que os alunos explorem, né, a matemática que está presente em tudo e está presente em toda a atividade humana. Na aula anterior, inclusive, eu pedi para que vocês assistissem um vídeo que falava sobre essa matemática presente em tudo. E nós vamos continuar com essa mesma linha de pensamento, com essa mesma construção de conhecimento, explorando a matemática em diversos âmbitos e em diversos setores. Bom, sobre ainda o conceito, a etnomatemática pode ser entendida como a verificação de aspectos matemáticos presentes ou desenvolvidos por determinado grupo étnico, ou seja, um grupo que representa uma cultura comum. Então, a etnomatemática, uma palavra etno, vem exatamente de como um grupo étnico desenvolve uma matemática, né? E aqui fala de um grupo étnico, né? Ou seja, de um grupo que tem uma cultura comum, né? Tem uma cultura organizada. Nós vamos fazer uma pesquisa mais voltada, mais direcionada para grupos profissionais, né? Então, por exemplo, cada profissão ela usa matemática como abordagem, né? Com um campo específico na sua visão. E aí a gente vai ver como alguns grupos profissionais utilizam-se dessa matemática. Sobre a palavra, né, sobre a etimologia da palavra, nós temos aqui, etnomatemática, né? Então, vem etno, né, vem de um ambiente natural, social, cultural e imaginário, né? Então, por exemplo, grupos étnicos, né? Porque eles têm uma cultura em comum, ou eles têm um social em comum, um ambiente natural em comum. Matema, né, a parte aí da palavra matemática que vem de explicar, de aprender, de conhecer, lidar. Então, matema é uma palavra do grego, né, que significa exatamente isso, explicar, compreender, né, explicar sobre algo. E tique, né, no caso matemática, né, vem de tique, né, essa segunda palavra, que significa modos, estilos ou arte, né? Então, o significado da palavra matemática é arte de aprender, né? Ou seja, aquilo que pode ser aprendido. Quando muitas vezes a pessoa acha que não, que é aquilo que não pode ser aprendido. Mas é a arte de ser aprendido, né? A arte de aprender algo em um ambiente natural, social, cultural, imaginário. Isso é a etnomatemática. Então, a etnomatemática é a matemática, ou seja, a compreensão daquilo que pode ser aprendido em um determinado ambiente social ou cultural, né? Eu coloquei como material complementar um vídeo que o próprio, né, o Birata de Ambrósio, ele fala sobre a etnomatemática, ele fala qual a ideia que ele teve para surgir com essa discussão, né, com essa temática, né? E aí ele é percursor, ele tem livros que falam sobre isso e as principais referências ainda hoje são do de Ambrósio. Para alguns pesquisadores, né, ir a campo com alunos para pesquisar manifestações matemáticas da comunidade é também um caminhamento pedagógico da etnomatemática. E aí eu vou citar aqui uma pesquisa, né, que recentemente eu tive acesso, né, a um vídeo que falava muito sobre isso. Então, era uma professora,
ela trabalhava com os alunos do 7º ano, né, numa escola fundamental. E esses alunos, eles estavam inseridos em uma comunidade, né, uma comunidade quilombola, de produção eles faziam produção de cerâmica. Então, lá, naturalmente, naquela comunidade, as pessoas trabalhavam com produção de tijolos, né, de cerâmica, de telhas e tudo mais. E aí, essa professora de matemática resolveu fazer um trabalho diferente com os estudantes. Ela propôs aos estudantes, ela incentivou eles a construírem plantas, né? Estava trabalhando o conteúdo ali de áreas, né? Perímetros. E aí ela começou dentro de sala de aula, a fazer construções de plantas baixas de casas, por exemplo, similares às plantas das casas dos alunos. E aí, em conjunto, ela instigou os alunos a fazerem uma construção de uma mini casa, né? De uma casa em miniatura que representasse a planta, a estrutura das casas. E para a construção dessas casas, os alunos deveriam solicitar a ajuda dos seus pais para fazer essa construção e construírem mini tijolos, né? Então, com a ajuda dos moradores da comunidade, pais, né, pais dos alunos, eles construíram formas, né, forminhas para construir os blocos, pegaram argila, aquela região a região que foi trabalhada, do exemplo que eu estou dando. Era uma região rica em argila, né, e por isso era uma das atividades econômicas, né, daquela região, e aí eles construíram mini blocos, e no decorrer da construção, os pais foram auxiliando os alunos, e aí eles diziam para os alunos que eles tinham que, para fazer a construção, eles tinham que começar pelos cantos, que cada canto, né, ele representava, né, o esquadro daquela casa. Quando eles foram subindo as paredes, eles viam que os tijolos não podiam colocar um tijolo em cima do outro, pelo contrário, colocava os tijolos alinhados e um tijolo em cima do encontro dos tijolos anteriores. E por aí foi dando diversos encaminhamentos, os pais foram ensinando aos alunos da sua cultura, como eles construíam, e a professora, né, e os alunos, em sua observação, foram vendo o tanto de matemática que estava sendo construído ali. Então, a gente tinha a ideia de ângulo reto, 90 graus ali no canto, ele falando sobre a ideia de sustentação, sobre a ideia nessa coisa do encontro dos tijolos, para ficar, como eles falavam, amarrados. Tinha a ideia do alinhamento, então o tempo todo que ia construindo ali, colocando os tijolos um acima do outro, ia fazendo aquele alinhamento com uma linha, né? Com uma linha reta e um peso, né? Que é chamado de nível, né? E para ver se estava no nível, as paredes. E depois, né, que terminaram a casa, os alunos ficaram muito felizes, né? Foi uma atividade diferente. No primeira parte do projeto era construir as paredes. Futuramente, eles iam dar prosseguimento ao estudo de trigonometria e aí estudariam o teto, né, a estrutura do teto, telhas e tudo mais. Mas o que eu quero dizer com essa história? Que essa professora, ela trouxe o que? Ela trouxe um aspecto cultural local daquela comunidade para as suas aulas de matemática. Então, os pais puderam mostrar para os estudantes que, mesmo não tendo conhecimento científico da matemática, ou conhecimento sistematizado, né, ou uma alfabetização propriamente dita, uma alfabetização matemática, eles sabiam muito de matemática por meio da atividade cotidiana, por meio da rotina que eles faziam. E o conhecimento, né, foi transmitido para os seus filhos. Os pais se sentiram, né, na pesquisa ela diz que os pais se sentiram valorizados, né, porque puderam ajudar os seus filhos, em que na maioria das vezes eles achavam que jamais poderiam auxiliar os seus filhos a estudarem. Então tem todo um contexto. Então ir a campo, ir até a comunidade e até um grupo social para fazer um determinado trabalho de matemática ou trazer isso é muito importante. Então essa é uma tendência que não é tão usada, não é tão comum, por exemplo, quanto jogos, né? Quanto software, né? Quanto tecnologia, quanto a resolução de problemas, né? Mas é uma tendência que eu fiz questão de enfatizar para que vocês conheçam, né? E que futuramente vocês consigam traduzir. Por isso,
pensando nisso, eu trouxe para vocês um desafio, que é uma atividade prática. E aí eu vou explicar como vai funcionar essa atividade prática. Então, na aula anterior, eu sugeri para vocês alguns vídeos que falavam da presença da matemática em diversos âmbitos. E agora eu sugiro para vocês que vocês assistam essa série de 4 vídeos que trazem uma ampliação da matemática somente nesses setores. Então, matemática na construção, matemática nas finanças, na agricultura e na cozinha. As turmas, né? As turmas que nós estamos ministrando são turmas pequenas, temos uma média de, no máximo, 15 alunos, né? Então, o que eu quero que vocês aleatoriamente escolham um tema, mas o que é importante, o que eu quero que aconteça, que fique pelo menos, né, cada tema tenha no mínimo 2 alunos aí, né? Então, você procure ver aí, sondar com seus alunos, seus colegas, o que temas eles vão escolher, para que todo mundo não escolha um único tema. Por exemplo, todo mundo vai escolher a construção. Não, eu quero que tenha representantes, né, na turma que explorem os 4 temas, tá bom? Bom, e aí depois de escolher o tema, você assiste, né? Você pode assistir todos os vídeos ou você assistir o vídeo respectivo que fala da sua temática e realizar uma pesquisa de campo. Como é que vai ser essa pesquisa de campo? Então, eu trouxe aqui o exemplo para cada grupo, né? Para cada grupo social, né? Por exemplo, se alguém escolher a matemática construção civil, né? Construção. Então, você vai fazer o quê? Você vai pesquisar em uma construção aí que esteja iniciando ou que esteja em andamento, né? E você vai fazer uma entrevista, né, formal ou informal, do jeito que você preferir, com um pedreiro, né, com um pedreiro ou com as pessoas que estão envolvidas naquela obra, sobre os conhecimentos não sistematizados que ele tem, sobre medidas, sobre ângulos, sobre cálculo de área, sobre o consumo de material da obra, né, como é que ele faz esse cálculo, né, pergunte sobre a sua escolarização para você ter noção de que nível, né, de escolaridade ele tem, e pergunta quais os conhecimentos que ele tem sobre essas temáticas. Depois, né, investigue como é que ele desenvolve os tais cálculos por meio de conversas informais, entrevista, e pergunte como é que ele constrói, como é que é feito um canto, como é que faz para as paredes ficarem alinhadas, né, que técnica ele usa para o esquadro e tudo mais. E aí, ao término, né, você tire fotos, grave pequenos vídeos, né, da obra como um todo, né? E no final da atividade você deve fazer um vídeo, né? Você mesmo, né? O vídeo não é o vídeo da entrevista, tá? Você vai elaborar um vídeo de no mínimo aí 3 minutos e no máximo 5 minutos, em que você narra que aspectos relevantes você encontrou nessa pesquisa. Então, aí você fala da sua experiência na entrevista, você que narra a entrevista, e aí você pode anexar nesse vídeo fotos do local, né? Curtos vídeos, né? Tudo dentro desse vídeo de 3 minutos, narrando como foi essa experiência e que impressões você teve na entrevista com o pedreiro ou pode ser com o pedreiro, pode ser com o marceneiro, pode ser com o chamado chefe da obra, né? Pode ser com o ajudante do pedreiro, certo? Com alguém que não tenha um conhecimento sistematizado de matemática, tá bom? Então, e ao término, né, dessa atividade, você vai fazer um resumo escrito, né, que eu chamo de relatório, com algumas etapazinhas e vai anexar lá na plataforma. E em anexo você vai colocar o link do Google Drive desse vídeo, tá certo? Bom, quem escolher matemática nas finanças, né? Então, você pode procurar na sua cidade um estabelecimento comercial, que pode ser um comércio, pode ser a feira, né? A feira livre, a feira municipal, sei lá, um lojão de roupas, né? Ou o próprio mercado mesmo, a feira. E fazer o mesmo esquema, né? Entrevistar os vendedores, né? Ou entrevistar o gerente de um comércio, ou o vendedor, né? Como é que ele faz cálculo de produto,
como é que ele faz os cálculos de desconto, de juros. Faça essa conversa, essa entrevista e vai sondando, né, como é feito, né, todos esses cálculos, né, como é que ele usa a matemática dentro daquele comércio, como é que ele faz as estimativas de lucro, de prejuízo, tudo mais. E aí depois você faz o mesmo procedimento, né, depois você cria um vídeo que narra sobre essa sua trajetória, dessa sua pesquisa, né? Você falando como foi a experiência, o local que você foi, como você pesquisou, você abordou. E aí pode colocar, né, pedaços de fotos, pedaços de vídeos que você produziu. Lembrando que é no mínimo 3 minutos, no máximo 5 minutos, e um relatório escrito, né, um resumo escrito daquilo que você pesquisou para ser anexado na plataforma. Na agricultura, né? Então, nesse caso, vocês vão procurar, né? Eu sugiro aqui procurar duas pessoas. Uma que trabalha com a produção rural de grande porte e pequeno porte, mas pode ser apenas um, né? Um trabalhador rural que você conheça, uma propriedade, uma fazenda e uma rocinha, né? Então, nessa pesquisa você vai ver quais são as estratégias que ele usa para calcular a área, né? Para calcular a área plantada, qual a estimativa que ele tem de produção, de perímetro, né? Por safra, né? Que ele plantou milho, esse milho vai durar quanto tempo, né? A produção foi boa, foi razoável, né? Se ele faz o levantamento dos custos da produção, né? Por exemplo, quanto de material ele vai usar, de semente e tudo mais, né? Entrevistar e nessa entrevista, né, ver quais são as estratégias, né, que ele usa de matemática de uma forma informal e fazer o mesmo procedimento. Fazer um relatório escrito, ali pequenininho, o relatório não precisa ser extenso, grande, tá? Pode ser um relatório ali em uma lauda apenas, mas precisa ter os passos que eu descrevo lá na atividade, tá bom? E o vídeo, tá certo? E por fim, não menos importante, né, matemática na cozinha. Então, nesse grupo aqui social, você vai pesquisar pessoas, né, que trabalham na sua cidade com produção alimentícia. Pode ser cozinheiras, né, de restaurante, pessoas que fazem delivery de comida, né, que fazem ali produção alimentícia, ou boleiras, né, pessoas que fazem bolo, doces para festa, né, padeiras, né, então padeiro, padaria, né, além de aquela produção constante, né, na padaria. Então você vai pesquisar pessoas desse tipo e vocês vão fazer o mesmo estudo, vão fazer as mesmas perguntas sobre que estratégias eles usam, como é que eles fazem para saber o consumo de material, né, a produção, quais as unidades de medida que eles utilizam, né, ali na cozinha, por exemplo, se uma pergunta para uma boleira, né, eu quero um bolo para 50 pessoas, como é que ela faz essa estimativa, né? Se ela usa a questão do diâmetro, né, do bolo, para precificar esse bolo, né, para precificar esses produtos, que matemática ela utiliza. Então, espero que vocês tenham entendido essa ideia e vai fazer o mesmo procedimento. Depois você vai gravar um vídeo, você narrando, né, a experiência, quais as impressões, né, o resumo daquela entrevista, você vai gravar aí, colocando aí fotos, trechos dentro do seu vídeo, no máximo 5 minutos. Produz o relatório, né, explicando de maneira escrita, né, para ser anexado e anexar sempre o link do vídeo nesse canal lá da plataforma, tá bom? Essas foram as referências que nós utilizamos para a nossa aula 4, né? Tem alguns vídeos também que eu deixei como proposta, tem artigos também que eu deixei como estudo, né, para vocês estudarem. E nós encerramos aqui a nossa aula 4, caminhando aí para o término da nossa disciplina, próxima semana, na nossa aula 5, né? Nós encerramos com matemática e teremos o nosso encontro presencial, que nós faremos uma revisão, né, já pensando na nossa atividade avaliativa presencial, que acontecerá no dia 9 de março, né? E eu encerro, né, a minha fala usando, né, parafraseando aí Rubem Alves, que diz assim: para isso existem as escolas. Elas existem não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. E aí a gente lembra lá da nossa reflexão acerca de resolução de problemas, né, de levar as perguntas para a sala de aula.
As respostas nos permitem andar sobre a terra firme. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas são as perguntas que nos permitem entrar pelo mar desconhecido. Então, são as perguntas que fazem nós explorar, nos fazem explorar um outro universo, explorar um mar desconhecido. São as perguntas, são as indagações. Então, como o próprio Paulo Freire, né, falava, ensinar não é meramente transferir um conhecimento, né? É criar possibilidades para a sua própria produção, para a sua autonomia, para a sua independência. Então, é muito isso do que nós estudamos sobre tendências, né? A gente estuda as tendências, a gente estuda as metodologias, mas vai ser você, como professor, que vai usar esses instrumentos para conduzir os seus alunos da melhor maneira possível. Então, nós encerramos a nossa parte 2 da aula 4. Espero que vocês tenham entendido a atividade e aguardo todas as atividades de vocês e que estudem, né, bastante, que tenham aprendido, que tenham gostado desse conteúdo. Até a próxima aula.